Segunda leitura. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 12 a 15. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Continuamos a leitura da carta de São Paulo aos Romanos. No domingo passado, apresentamos alguns elementos do seu contexto, à guisa de introdução, e hoje damos prosseguimento recordando que, além de ser a mais extensa, é a mais rica das cartas paulinas em conteúdo teológico. Devido à importância dos temas tratados, é o escrito de Paulo mais repercutido pela teologia cristã, constituindo, aliás, fonte das principais controvérsias e discordâncias entre a tradição católica e algumas igrejas de tradição reformada. O trecho utilizado nesta liturgia é considerado pelos exegetas um dos mais difíceis. Nele, Paulo emprega um dos seus recursos retóricos prediletos, a antítese, para contrapor as figuras de Adão e Cristo, a fim de evidenciar a superioridade de Cristo e a superabundância da graça de Deus derramada por intermédio dele, cujas consequências são infinitamente superiores às do pecado de Adão. Mesmo que retoricamente o apóstolo estabeleça a comparação, a graça de Deus e o pecado são incomparáveis. Está em jogo também a contraposição entre a lei e a graça, um dos principais temas de toda a carta. A lei não é capaz de eliminar o pecado, mas apenas de identificá-lo. Por isso, ela não justifica. Somente a graça de Deus, manifestada em Jesus, é capaz de justificar, pois ele venceu a maior consequência do pecado, a morte. Enfim, a força de Cristo é superior ao mal, e esta certeza é sinal de grande esperança.